gestão da doença nem sempre é fácil, não é? Mas a senhora tem literacia em saúde, conhece bem a sua doença, conhece bem, com certeza, muitos profissionais de saúde, está na associação. Como é que é? Não é fácil. Nem sempre é fácil, como é evidente. Eu acho que mesmo uma pessoa com informação como eu, com contacto privilegiado com profissionais de saúde, com tudo isso que a Marina referiu, há momentos em que a gestão não é fácil. Tudo depende, penso eu, como doente. Acho que depende muito da fase da doença em que nós nos encontramos. Se nós estamos numa fase inicial, acho que essa gestão até se calhar é feita mais pelos nossos pais do que por nós. Quando há um diagnóstico muito jovem, eu lembro-me no meu caso, quem me geria mais a minha doença era a minha mãe do que eu. Depois de casar, eu cheguei a telefonar para saber o que é que podia fazer, o que é que não podia fazer, porque ela percebia mais disto aqui. E depois a pessoa, se está num momento bom, num momento de qualidade de vida, como vimos há bocadinho, acho que nós derrubamos todas as fronteiras, todos os limites, porque estamos a viver a vida com naturalidade e fazer uma gestão boa da nossa doença. Porque podemos conjugar tudo. Ao passo que, quando estamos numa situação mais frágil, somos humanos e, mesmo tendo muitos conhecimentos, às vezes, como diz o meu marido, eu não tenho ser sempre uma super mulher. Às vezes também choro e às vezes também não sei fazer a gestão da melhor forma possível. Acho que depende do momento e também, naturalmente, do conhecimento, que eu acho que tem uma capacidade muito superior a qualquer outro doente que não tenha tanta informação para ser capaz de gerir e de superar as dificuldades que lhe vão surgindo. Mas agora coloco-lhe uma questão. Sempre que necessita de respostas, tem? Ou seja, tem à sua volta um círculo, quer por parte dos profissionais de saúde, quer por parte das diferentes entidades que lhe dão as respostas que você precisa para fazer essa gestão da doença, ou não? Às vezes eu acho que não é com aquela urgência que eu sentia necessidade, não é? Quando a gente não está bem, e a Marina sabe que há pouco tempo falei consigo sobre isso, quando a gente não está bem, quer uma resposta o mais rápida possível e não é, o médico hoje não pode atender o telefone, ou está de greve, ou está de baixo, eles também têm a sua vida, não é? Escusava de falar na greve, pronto. Perfeitamente de acordo, não tenho nada contra a greve, eu sou a favor da greve. Isso não está em causa, mas são obstáculos que existem e que nos impedem o acesso. Às vezes esse acesso não é tão fácil. Eu tenho o privilégio de ter o contacto telefónico, de ter a PDI, porque acho que a PDI é fundamental para nós sabermos e podermos enfrentar melhor a nossa doença. Porque, e agora puxando um bocadinho o tema para a associação, porquê? Porque a associação tem feito uma tarefa incrível de formação dos doentes, de lhe ensinar mais sobre a doença, não estou a ver no telemóvel tocar, não? Quer dizer, não tudo. De informação aos doentes. Nós, inclusivamente, no ano passado, fizemos ações de formação, capacitações dos doentes, para lhes ensinar o que são ensaios clínicos, para lhes ensinar como preparar uma consulta. Temos grupos liderados pelos nossos psicólogos de apoio aos doentes mais jovens, preparados para enfrentar, porque naturalmente as necessidades de um doente jovem é diferente de uma mulher de 60 anos. Portanto, acho que é uma tarefa muito importante que a PDI está a fazer e que tem vindo a fazer e que se revela depois no bem-estar das pessoas. Agora, mesmo assim, há de vez em quando dificuldades. Ainda nem tudo é. Nem tudo são mais rosas. Há bocado via-se ali a conexão, por exemplo, das especialidades. Naturalmente, quase sempre uma autoimune tem outras autoimunes. E o meu gastroenterologista sabe das minhas outras autoimunes porque eu lhe digo.
Isto não é saudável, não é normal. Como dizia o senhor doutor de manhã, um crime, era bom. Todos ali no mesmo sistema integrado tratar do doente. Isso era fundamental para nós. E nós aí sempre nos íamos garantidamente muito mais bem acompanhados. E isso ia ajudar-nos no nosso dia-a-dia, que nós também não somos só um intestino, não é? Nós temos um corpo completo e também temos o marido, temos filhos, temos trabalho e temos que ser plenos nessas tarefas todas. A propósito dessa de não sermos só um intestino, há dias eu ouvi uma doente no hospital de dia, o médico entrou e ela estava a receber tratamento e o médico perguntou-lhe: então como é que vai? E ela: de quê? Do intestino. O intestino é a única coisa que funciona bem. Achei interessante, porque de facto às vezes as coisas são muito diferentes daquilo que nós pensamos. Doutor Ricardo, mesmo tendo toda a capacitação para fazer uma boa gestão da doença, estamos a ver que a pessoa com DI muitas vezes não consegue fazer essa gestão como devia fazer. Porquê? O que é que falha? Não tenho dúvidas nenhumas. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui e poder falar sobre este tema que é tão querido, como disse, que é o empoderamento do doente e não propriamente criarmos uma relação de igualdade. Nós teremos sempre um bocadinho mais conhecimentos que os doentes, mas igualitárias. Quer dizer, no fundo, dar aos doentes ou proporcionar aos doentes todas as armas que eles precisam para que nós os ajudemos. O médico não está para mandar. Eu digo sempre isto: eu não mandei nada, mas não tenho ninguém, nem em casa, quanto mais que os meus doentes. Por isso nós estamos aqui para ajudar e para capacitar os doentes a fazerem as melhores decisões. As decisões estão partilhadas. A doença não é do médico, mas a doença também não é só do doente. A doença é do doente, do médico, de todas as pessoas com quem ele contacta no hospital e muito mais do que isso em casa, e com todas as suas relações pessoais, sociais e profissionais. E uma das coisas boas, acho que na gastroenterologia finalmente nós estamos a perceber disso, e pela primeira vez nós temos vários guidelines e vários consensos, e saiu há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, um consenso que é o STRIDE 2, que pela primeira vez inclui qualidade de vida como um objetivo a alcançar nos doentes com doença inflamatória intestinal. Nós preocupamos sempre muito com as análises, não nos preocupamos com mais nada, e a pessoa dizia: mas eu não estou bem. E parecia que até era um confronto com o médico, a dizer: mas eu tenho as análises todas, mas como é que não está bem? E perdíamos completamente a noção do que é a verdadeira dimensão da doença no dia-a-dia da pessoa. E realmente falha muita coisa, infelizmente falha a multidisciplinaridade. Infelizmente, tive a oportunidade de falar disso também no Congresso de GERI. Infelizmente, a multidisciplinaridade em Portugal está anos-luz atrás do que existe nos outros países. A ideia de fazer um querido doença inflamatória intestinal é uma excelente ideia, não sei se o Governo concordará, mas para isso já são muitos 500, mas seria efetivamente uma excelente ideia, e é verdade isso. Nós às vezes dependemos mais dos doentes falarem connosco, e mesmo nós como profissionais de saúde temos dificuldade no acesso ao outro colega que diagnosticou. Ainda agora tive esse exemplo, tenho um momento dele, que eu não mandei para o oftalmologia no Santo António, mas ele já era visto na oftalmologia de Santo António. E primeiro que eu conseguisse entrar em contato com o colega, não foi fácil, ou seja, nós próprios temos muita dificuldade, e quando nós como profissionais temos dificuldades, efetivamente para os doentes isto é 1 milhão de vezes pior. A dificuldade no acesso, eu acho que isso também é extremamente importante, temos batalhado para conseguir que os doentes tenham uma via de acesso relativamente simples, não digo ao médico especificamente, mas pelo menos a uma equipa. Nós, no meu centro hospitalar, queremos um e-mail geral que mesmo que o médico não esteja disponível, às vezes também tem aqui, podemos ter pelo menos outro profissional que recebe essa mensagem. Aí acho que a enfermagem então pode ter um papel extraordinário. Eu estou a lutar nisso muito no meu centro hospitalar, complicado, porque nos deixam contratar mais, e as solicitações são muitas, mas acho que os enfermeiros nisto têm um papel, e eu acho que vocês todos sentirão isso como doentes, têm um papel fundamental, às vezes na avaliação, na primeira avaliação, na primeira ajuda ao doente. Nós, fazendo o papel do advogado do diário, eu acho que vocês compreendem que nós temos milhares de doentes na nossa consulta, e muito pouco tempo alocado para as nossas consultas, infelizmente. Temos 1 milhão de outras coisas para fazer. Então, o que eu costumo dizer, os doentes são uma árvore, e sendo-se uma árvore. Eu, quando olho para o doente, eu vejo uma árvore e o resto da floresta. E às vezes é complicado para nós conseguirmos alocar o tempo todo que devíamos dar ao doente. Eu não tenho dúvidas nenhuma que há doentes que os doentes precisam de mais tempo. Às vezes não é fácil nós transmitirmos essa mensagem, e é natural que do outro lado as pessoas se sintam retraídas. Dito isto, os doentes têm que ser mais empoderados. Os doentes têm que saber a sua doença. Os doentes têm que ter uma parte fundamental, ativa e participativa no que é a decisão dos seus tratamentos.
com as contingências que são, nós não podemos dar todos os tratamentos que queremos aos doentes, até porque não os deixam por motivos financeiros. Mas, em todo caso, o doente deve ter sempre um papel ativo nisso e deve perguntar, e continuamente perguntar. O nosso trabalho é esse. O nosso trabalho é responder. Ou melhor, podemos dizer, eu não sei, e vou estudar, ou vou perguntar. Isso pode acontecer, também não devemos ter vergonha, nós também não sabemos tudo. Mas agora o doente tem a responsabilidade também de não ter medo. Temos que desmistificar aquela ideia antiga que o médico era um senhor doutor que estava lá. Não, eu digo, a minha profissão é a minha profissão, ponto final. Eu estou lá para facilitar e para ajudar os doentes. Por isso não tenho medo. Quando trazem uma lista de perguntas, eu tento dizer isto aos doentes. A primeira consulta é sempre confusa. As pessoas caem no ensino de informação que é difícil de digerir. Levem uma lista de questões para a segunda consulta. Depois as pessoas vão ao Google, vão ao chat CPT, vão ao bar. Que é bom e é mau. Lá está, não temos que ter medo disso, é natural. O chat GPT já vimos que é bom. Eu também já fui falar sobre perguntas, eu tenho algumas limitações naturalmente de informação, mas é uma boa base. As pessoas não devem ter medo, nós estamos para ajudar. Tragam as perguntas, a gente esclarece. Claro, vamos andar ali em discussão sobre se é o chat GPT tem razão ou não. Mas é isso aí, então, acho que estamos numa nova era. Acho que repararão que há uma alteração do paradigma mesmo minha e dos meus colegas numa questão de maior abertura com os doentes, não somos todos iguais, naturalmente, nunca se agrada a gregos e troianos, há colegas um bocadinho mais expansivos e outros menos expansivos, mas acho que sinceramente estamos a caminhar por uma direção muito melhor do que era há umas décadas atrás, por isso acho que está bom, é mesmo isso, e é obrigado à PDI pelo trabalho que fazem, e é um trabalho de colmatação daquilo tudo que nós não conseguimos fazer no dia a dia. Eu dou sempre os panfletos aos meus doentes, mas eu não preciso para Muito obrigado, Dr. Ricardo. A enfermeira Odete Lima, o enfermeiro não está bem aproveitado, digamos assim, por isto que nos acabou de dizer Dr. Ricardo? Ou podia ser melhor aproveitado? Cuidado. Relativamente à enfermagem, a criação das consultas de enfermagem são fundamentais. Não sei se está. Não chego para a frente, que eu acho que o problema é chegar para a frente. Assim, aí também está verde. Ok. E o doutor fechou o seu. Então, eu acho que aquele microfone não está a funcionar bem. Se calhar, pois, é melhor isso. É isso. Esse dá para os dois. Relativamente à enfermagem, realmente foi criado algumas consultas de enfermagem com enfermeiros com melhor formação relacionada ou dirigida à doença pulmonar intestinal. No entanto, ainda continuo a dizer, tem de haver um investimento a nível de formação dos enfermeiros e isso já está a ser trabalhado muito bem com as pós-graduações também que estão a ser ministradas neste momento. O enfermeiro tendo informação também consegue disponibilizar estratégias individualizadas e mediante os contextos e as realidades do doente, de forma a que ele possa ganhar capacidade de gerir a sua doença, o tal empoderamento que o Dr. Ricardo falava. Isso é fundamental. A enfermagem, a nível de consulta, temos algumas consultas feitas. Eu, por exemplo, já tenho desde 2009, mas há pouco investimento nas consultas de enfermagem ainda. A enfermeira não é só para a doença inflamatória, muitas das vezes, quando há. Eu, neste momento, tenho a doença inflamatória, tenho a patologia, tenho o risco a nível de vigilância, tenho a hepatologia. Durante algum tempo, tive que pôr de parte a doença inflamatória para conseguir tratar os doentes da hepatologia e, neste momento, estou mais dirigida novamente à doença inflamatória. É preciso que o enfermeiro ouça o doente, por isso é preciso tempo. Um contacto só não é de maneira nenhuma plausível, convém que haja vários contactos, sobretudo quando há depois... A criação da consulta é obrigatória, é mandatória? É mandatória, sim, com enfermeiros peritos na área, convém. Com especialização. Daquilo que a doutora Rita nos apresentou aqui, o que é que, para si, lhe saltou mais à vista? Quais foram as respostas dadas naquele inquérito que, de facto, diz, não estava à espera disto? Houve alguma coisa? Não estava à espera. Estava, porque muitas das vezes os doentes realmente se sentem e têm dificuldade de ter acesso à informação. Também não há
enfermeiros suficientes para lhes dar tal informação. E é o que eu digo, a formação do enfermeiro também é fundamental nesse sentido. Pronto. O enfermeiro poderá ajudar, quer na medicação, quer na monitorização, o apoio emocional, principalmente a escuta, que às vezes é necessário. Não é necessário, às vezes, encaminhar logo para a psicologia, por assim dizer, mas pode-se também tentar saber quais são as crenças, quais são os medos e tentar desmistificar um bocadinho e pô-los em contacto com outros doentes. Eu, nos meus contactos, com os doentes, quando eles iniciam sobre a terapêutica biológica, uma das coisas que eu faço é ter mais de um contacto para eles poderem depois trazer dúvidas e esclarecermos porque muitas vezes de início não têm as dúvidas. Não, o doente no início é um impacto muito grande. Ele precisa de tempo para digerir, precisa de ir para casa, conversar com os familiares e mesmo ver se tem. Nós temos que ter em atenção que se ele depois vai ter redes de apoio, quer através da família, quer através de cuidadores, quer através de vizinhos, eles têm que ter também algum apoio, eles precisam disso. E uma das coisas que eu costumo também indicar aos meus doentes, quando estamos em consulta, é as redes de apoio, lá está, a APDI, as associações, e o que eu acho que é um lapso muito grande é relativamente à comunidade, ou seja, estes doentes poderiam ter uma monitorização melhor, não sendo só a nível hospitalar, porque nós não conseguimos dar vazão a tudo, mas depois temos os cuidados de saúde primários, não é? No fundo, temos enfermeiros também especializados em cuidados de saúde primários que pudessem gerir a doença crónica, que há para diabetes, há para hipertensão, porque é que não há para doença inflamatória intestinal? Portanto, deixamos aqui já várias hipóteses que podem servir de modo para o futuro. Dr. Jorge, estava-se a dizer isto tudo e eu estava a dizer isto é ouro sobre azul para o Dr. Jorge Ascensão pegar nisto tudo e nos dizer aqui e fazer quase uma conferência, porque isto está para tudo. O que aqui foi dito? O que aqui foi dito, de facto, olha, desde o doente não é só o intestino, o enfermeiro tem que ter outro género de atitude perante o doente tem de ser ouvido em diversas vezes, o médico a dizer que de facto ele é aqui um parceiro e tem de ser visto como um parceiro, e agora entra aqui o psicólogo no meio disto tudo para dizer o quê? Sim, por acaso foram duas situações e a primeira foi do intestino. Porque em termos de nós temos visões muito mais conservadoras da psicologia. E havia muito essa ideia do intestino, do órgão afetado, da questão das análises clínicas, como fala o Dr. Ricardo. E nessa altura eu às vezes comentava que há uma mente, há um cérebro que ajuda o intestino a chegar ao hospital e que vai ajudar a cumprir as indicações e a fazer a adesão terapêutica e não só. Por isso, lá está, a pessoa com doença não pode ser vista apenas como o órgão que está a ser tratado, ou os órgãos, ou o sistema, vá lá, mas como um todo. E depois uma situação que aconteceu logo depois da Rita falar acerca da apresentação dela, que tinha a ver com a questão da gestão da doença, e é interessante. Há bocadinho perguntava à enfermeira o que é que salta mais à vista. Houve duas coisas que me faltaram a mim mais à vista, que é a quantidade de fontes de informação que nós temos hoje em dia, mas ao mesmo tempo a necessidade que nós temos de literacia em saúde em todos, não apenas na pessoa com a doença, mas em todos os profissionais de saúde. Porque aquilo que se denota da apresentação é que o que mais custa à pessoa com a doença é conhecer como é que pode ajudar. Não é substituir o papel do médico, nem do enfermeiro, nem do psicólogo, nem do nutricionista, nem das associações, mas saber mais acerca da sua doença permite-nos ajudar a todos, como uma equipe. Isso foi o que mais me sobressaiu, a necessidade de literacia numa altura em que há tantas fontes de informação, até as inteligentes. Uma das coisas que a mim me saltou à vista foi a história de as pessoas se fecharem no início e de criarem um estigma, que é extremamente perigoso para o futuro, para a evolução da própria doença e do crescimento deles, ou não? Sim, que já não é novo. Já nos anos 90, os estudos, porque são a mostrar já dessa altura, os estudos acerca da estigmatização das doenças tinham que ver não só com entre outros fatores, mas entre a causalidade da doença, ou seja, se a pessoa causou a si mesma ou não aquilo que padece, mas também a visibilidade da mesma. E as doenças inflamatórias intestinais, apesar da maior parte das situações serem invisíveis, o que é certo é que a pessoa se vê, se sabe, e quanto mais se sabe acerca da sua doença, a questão é que imagem é que têm de mim e que imagem é que eu tenho de mim mesmo.
e depois, muitas vezes, muito cedo na doença, continua a existir, às vezes até de pais com crianças que têm inflamatório intestinal, a causalidade, o quanto nós temos que esclarecer que a culpa não é deles, que a doença não foi causada por eles, e voltamos ao mesmo, literacia em saúde. A informação que a pessoa tem acerca da sua doença e como é que vamos explicar isto às diferentes camadas, às crianças, aos adolescentes, aos adultos e aos idosos. Não é fácil. Eu tenho um colega que costuma dizer, parece difícil, mas não é fácil nestas situações. É trabalhoso, mas quer dizer, estamos no 7º Congresso da APDI e estamos a discutir temas que já não são os primeiros. Não. Ou seja, já se percorreu muito caminho. De formas diferentes, não é? Quer dizer, é interessante que os temas são muitas vezes os mesmos, mas já trazem aqui um background diferente relativamente às primeiras discussões, que é interessante também. Sem dúvida. Não é? Que é interessante também. Doutora Carla, voltando também aqui um bocadinho ao início de tudo isto e quando as coisas são diagnosticadas, entra aqui a história da culpabilização e muitas vezes da alimentação, da culpabilização até na alimentação. Como é que se gera isto e como é que se passa aqui a mensagem de literacia em saúde para que se possa fazer a gestão da doença? Boa tarde, é um gosto de estar aqui. De facto, eu queria fazer só aqui a ressalva que concordo inteiramente em tudo que foi dito agora neste painel. De facto, a literacia é essencial, não é? Acho que já todos nós percebemos, não só dos profissionais de saúde, mas dos doentes. Mas também não queria deixar aqui que os doentes agora vão ter que saber tudo, mais um peso em cima. Não pensem nisso, não é? De facto, estamos todos a aprender. Eu acompanho muitas vezes pessoas que estão nisto há muito pouco tempo e, de facto, o que muitas vezes em consulta discutimos era vocês aprenderem a lidarem com a vossa doença, quer a nível da terapêutica médica, do que comem, da parte da psicologia, whatever. E, de facto, quando se tem o diagnóstico deste tipo de doença que é para a vida, não é? Precisam de tempo. E também estamos aqui para vos acompanhar nesse tempo. Vocês não têm que ter responsabilidade agora de todos, não é? O empoderamento é muito bom, mas demora, ok? Então, na primeira consulta eu imagino que a partir do momento que têm o diagnóstico, desligam logo, já não ouvem mais nada do que o médico diz, que geralmente é o médico que diz, não é? E, portanto, as primeiras consultas são demoradas, as segundas, e, portanto, eu defendo uma outra coisa que se fala aqui, que é as equipas multidisciplinares, não é? De facto, na primeira abordagem, o médico é logo a pessoa mais importante, não é? Depois vêm os outros profissionais de saúde, vem a família, vêm os amigos, não é? Vem toda esta rede de apoio que é muito importante. E acho que todos temos um caminho a seguir, não é? O doente, não é? A pessoa que tem a doença inflamatória intestinal e depois leva estas pessoas todas consigo. Eu costumo dizer logo na primeira consulta, quando venho à consulta, rodeie-se das pessoas que acham que vão trazer mais valias. Ok? Seja do médico, seja do nutricionista, seja do psicólogo, seja as pessoas que te tragam mais valias, não é? Se não é aquele médico, se não é aquele profissional de saúde, se não é aquele amigo que no momento não tem a capacidade para perceber que nós estamos numa fase difícil e que não entende, se calhar aquele amigo não é um verdadeiro amigo. Portanto, isto é muito maior, não é, do que estamos aqui a falar, é que tudo está à volta, mas tenham calma. Pois. Que estamos aqui. Não é tão mal quanto, não é? Sim, no início não é? É tudo complicado e no que diz respeito à alimentação, não é logo a temática, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou deixar de comer. E pois não é o que é que vai comer, é o que é que vai deixar. Pronto, e temos que desmistificar isso e, de facto, a literacia é essencial. E hoje de manhã já falamos que estamos no bom caminho, que nos pode trazer aqui, de facto, nova forma de trabalhar, novo conhecimento e, de facto, como diz o Jorge, nós hoje em dia temos mais acesso à informação, mas se calhar podemos estar mais desinformados. Portanto, também o que fazemos com a informação também é importante e onde a vamos buscar. E aqui o papel das associações e das entidades, não é, que têm responsabilidades, das sociedades profissionais, de facto, veicularem a informação que é essencial e muitas vezes precisam de ajudar as pessoas a filtrar essa informação. E, portanto, não sei se respondeu, sim senhor. Eu agora vou à doutora Rita, porque é importante também
analisar tudo isto que foi dito no contexto daquilo que apresentou. E sendo farmacêutica também, tem aqui mais uma palavra a dizer no sentido, não se falou muito dos farmacêuticos, mas eles podem ser aqui uma mais-valia também, não? Eu vou limitar aquilo que foram os casos de estudo, porque vocês todos terão muito mais experiência que eu lidam todos os dias com as pessoas com doença inflamatória do intestino. Eu queria só destacar aqui algumas coisas que vocês já destacaram, mas há uma delas que eu fiquei a pensar depois de nós termos desenvolvido este estudo, que nós falamos muito da literacia dos doentes e da literacia dos profissionais de saúde, especialmente aqui nos cuidados de saúde primários, que é onde a questão dos primeiros sintomas e a primeira consulta acontece, e por isso essa falta de sensibilização que foi falada, mas também uma das coisas que nós reparamos quando fizemos o focus group foi que, de facto, a própria sociedade não está preparada para lidar com pessoas que têm doença inflamatória do intestino. Primeiro porque não sabem o que é, e nem têm que saber, porque senão todos teríamos que saber todas as doenças, e isso é muito difícil pedir às pessoas, mas a verdade é que há um caminho a fazer ao nível da sociedade, dos mais jovens, por exemplo, nas escolas, de formá-los sobre esta problemática. Existem doenças que fazem com que as pessoas não consigam estar, por exemplo, ao balcão de um banco, ao balcão no supermercado, não consigam fazer as suas funções porque é fisicamente limitativo. Se as pessoas têm que ir 10 vezes por dia à casa de banho, e eu aqui digo isto porque foi realmente o que me foi dito, não é? 10 vezes numa manhã não podem estar ao balcão, e portanto as pessoas no trabalho, nas empresas, de alguma forma têm que compreender isto, e não é fácil nós pedirmos aos nossos colegas para compreenderem uma coisa que eles não sabem ou conhecem. Por isso, eu acho que esta questão da sociedade e da prestar, e acho que liga perfeitamente com a era da inteligência artificial, que pode ajudar cada vez mais as pessoas também a informarem-se, e acho que as associações de doentes também têm aqui um papel muito forte. Pronto. Relativamente às farmácias, obviamente que sim, no estudo também por acaso foi focado, mas aqui não demos assim destaque, falamos apenas na farmácia, no levantamento da farmácia, dos medicamentos na farmácia hospitalar, mas normalmente as farmácias, como estão na comunidade, têm aqui são um grande ponto de contacto no esclarecimento de dúvidas, e eu acho que as pessoas que estão atrás do balcão das farmácias também precisam de mais conhecimento sobre a doença, para ajudar também as pessoas para a encaminhar. Às vezes não é só... Pois, muitas vezes é lá que se dirigem. E às vezes não é só encaminhar para o médico, ou encaminhar para os cuidados, para o médico especialista ou para os cuidados primários, às vezes esta questão da alimentação. Porque as pessoas vêm com dúvidas específicas do género, posso comer brócolos, ou é melhor comer com flor. Pronto, eu acho que estas coisas são mesmo importantes estarem esclarecidas, e a farmácia pode ser um ponto. Também pode ser mais um elemento. Tinha uma questão para colocar à doutora Cândida Cruz, porque muitas vezes, mesmo quando as pessoas com doença inflamatória intestinal, e vocês sabem isso tão bem quanto eu, podem estar até com uma crise violenta, mas muitas vezes têm sempre muito bom aspecto. A prova disso é a doutora Cândida Cruz, está sempre com um ótimo aspecto, sempre que nos aparece, esteja em crise ou esteja sem ser em crise. Tem essa noção, doutora Cândida, de que de facto muitas vezes o nosso mal-estar, a nossa doença não é visível aos outros? Tenho constantemente, aliás, viram-me subir da almofadinha porque estou a sair de uma cirurgia. Ninguém dirá, não é? Mas a verdade é que eu fui operada recentemente e estou ainda em recuperação. E o facto de ser uma doença invisível, acho que ainda é mais penalizador da nossa vida, porque é muito comum, mesmo no meu trabalho, eu tive de deixar a minha profissão e mudar de profissão, e tudo se resolveu em carreira, mas são momentos difíceis, mas ninguém via a minha doença. E agora no meu local de trabalho, muitas vezes dizem: mas tu ficaste baixa, mas tu estás tão boa, estás tão bonita, estás tão bem. E eu costumo dizer: pois a minha doença não está na cara. É a resposta que eu costumo dar: a minha doença não está na cara. E nós somos julgados por isto, porque até faltamos, até estivemos em casa, e se calhar foi uma baixa fraudulenta, porque se calhar eu fui preguiçosa, porque ninguém vê nada, nem sabem.
E isto é muito mais penalizador. Aliás, há constantes posts no Facebook e nas redes sociais que falam exatamente do quanto é penoso ter uma doença invisível. E eu falava aqui agora, se me desse um bocadinho, particularmente para aquelas pessoas que estão agora recentemente diagnosticadas ou que têm filhos diagnosticados, como ainda soube de manhã, uma mãe com uma criança pequenina. Nós, doentes, temos que ter o apoio da nossa família. Para nós é decisivo. Se nós não tivermos aqueles que nos são mais próximos a apoiar-nos e incondicionalmente a acreditar em nós, nós não conseguimos. Porque é muito fácil os outros julgarem-nos, os nossos não nos podem julgar. E nós temos que estar a preparar, não Pronto, e por isso é que eu deixei aqui esta alerta, porque se os outros nos julgam e nos põem em causa, os nossos que nos apoiem, que acreditem em nós e que nos ajudem, não é fácil, especialmente para quem é diagnosticado ou está no início do diagnóstico. Eu agora com 33 anos de doença, se calhar, sempre-me dá um bocado com descontração, tenho momentos tristes, mas percebo. Uma pessoa que é recentemente diagnosticada tem muitas dúvidas, muitas dores de cabeça, como é que vai ser a minha vida, eu vou poder casar, eu vou poder ter relações sexuais, eu vou poder ter filhos. Há muitas dúvidas naquela cabeça. Viajar, ser feliz. E isto obriga a que haja uma rede que nos traga para cima. E era isso que eu aos pais que aqui estão dizia, traga os nossos filhos para cima. Doutor Ricardo, esta rede nem sempre é fácil. Nós sabemos que nem sempre a nossa sociedade é tão estruturada quanto todos gostaríamos que fosse. Muitas vezes a família, que é o núcleo duro, digamos assim, de todo o nosso bem-estar, nem sempre está apta também a dar-nos esse apoio. Como é que é? Totalmente verdade. Aliás, eu já dei por mim a dizer a familiares, maridos e mulheres, dizer isto existe, é verdade, o que está a acontecer aqui é verdade. Exatamente por causa disso, a doença não está na cara, a doença está lá dentro. E há pessoas que gerem a doença de uma maneira completamente diferente, e não quer dizer que não esteja muito mal. E eu digo isso frequentemente aos meus doentes. Mesmo laboralmente é muito complicado. A quantidade de relatórios que já fiz para as entidades patronais a dizer que esta pessoa está a dizer é verdade. Que as pessoas veem uma pessoa, bom, ótima, está sempre a queixar, coisa tão esquisita. Reportagem um pouco, por exemplo, para o que é um intestino irritável. Não é próprio, é uma doença completamente diferente, mas é uma doença em que as pessoas estão fisicamente impecáveis, mas que sofrem diariamente com uma perda significativa de qualidade de vida, o que acontece também nas doenças inflamatórias intestinais. E temos que ultrapassar isto, porque eu digo um braço partido, toda a gente vê, a urgência, fácil, não é? A doença inflamatória não. E há um estigma grande da sociedade a pensar que a grande maioria dos sintomas são psicossomáticos. E mesmo que o fosse, também isso não tinha problema, porque acaba por ser uma doença na mesma. Mas a verdade é que temos aquela tendência portuguesa a dizer isto é tudo, mas é da cabeça. Pior que me podem dizer numa consulta. Se me permite aqui depois há um outro problema, é que mexe com o intestino. Exatamente, aliás, não será. Vamos ter honestos. Se eu tiver uma doença renal ou tiver diabetes, se calhar a coisa até. Agora aqui estamos a falar de fezes. De diarreias. E com o estigma social. Obstipações. Isto não é bonito. Não é. E mais do que isso, houve um estudo recente que até nós, gastroenterologistas, ficamos totalmente boquiabertos com a percentagem de pessoas que tinham incontinência fecal, pessoas jovens, e que nem sequer a nós nos dizem. Não falam ao médico, não falam. Estamos a falar de percentagens acima dos 30%. E fizeram uma coisa interessante nesse congresso, foi perguntar quanto é que vocês acham? 5%, 30%, 40% em algumas faixas etárias. As pessoas não nos dizem por causa do estigma. Mesmo para o médico ter um estigma, mas para o resto da sociedade. E é curioso, eu falaram também, o tempo para o diagnóstico é uma coisa desesperante. Não é sempre igual em todo o mundo.
o mundo. Temos que, por exemplo, países como França têm uma média de tempo até ao diagnóstico de cerca de 3 anos. Doutor, mas isso estamos assim tão mal. Mas porquê? Porque a colonoscopia de saúde, efetivamente, dos médicos de medicina geral familiar, ponto 1, efetivamente, os sintomas, porque lá está, há uma sobreposição grande de sintomas das doenças inflamatórias com outras doenças, nomeadamente as doenças funcionais, como o intestino irritável e outras tais. E há mesmo que outros profissionais de saúde uma desvalorização desses sintomas. O que primeiro está logo errado, porque os sintomas não devem ser desvalorizados, mesmo se forem só uma doença funcional. Mas isto cria alguma refratariedade dos médicos de pedirem os exames necessários. Okay? Mas isto é algo que, efetivamente, também precisamos de atuar na medicina geral familiar. Também tive o privilégio de ser convidado exatamente nesta área para o Congresso do Patient Care do ano que vem, e acho que é importante, eles próprios estão a começar a perceber que precisam ter um bocadinho mais de awareness nesse sentido. Outra coisa é, as pessoas efetivamente têm medo de uma coisa, têm medo de um diagnóstico grave. Correto? Não estou a dizer nada. As pessoas têm medo de ir ao médico, têm medo de contar os sintomas porque têm medo de ter algo grave. Então, uma doença inflamatória muitas vezes é oscilante no tempo, as pessoas ficam mal, mas depois melhoram um bocadinho. Quando melhoram, dizem, deixa-me estar mais um bocadinho. É errado. O que eu costumo dizer é, mesmo uma doença grave só se torna mais grave com o tempo. Uma doença grave tem tratamento e cura potencialmente, não uma doença inflamatória, infelizmente. Mas a gente deixa de dar até o pior, porque nós estamos cada vez a saber mais, isto também parte naturalmente de vocês, a procurarem ajuda. Quanto mais cedo tratarmos, melhor tratarmos. Isto finalmente estamos a conseguir provar isto. Quanto mais cedo atacarmos uma doença inflamatória, menos prejuízo vamos ter para o futuro dos doentes. Eu digo uma coisa, fiquei espantado com a quantidade de doenças, que a amostra é relativamente pequena, em biológicos. Isto é incarnal. Em biológicos? Em biológicos. Isto é uma porcentagem elevadíssima. Elevadíssima. Eu também fiquei para isso. Comparando com o resto da Europa, eu acho que nesse sentido estamos bem. E acho que os nossos estudantes estão ainda melhores. Porque eles também têm que aceitar isso e compreendem a necessidade. Noutros países, infelizmente, há uma refratariedade a tudo que é medicamentos biológicos, alterar a imunidade, aqueles mitos todos e a mistificação que se faz à volta destes medicamentos. Mas acho que em Portugal, nisso, e tal como por exemplo, com as vacinas de Covid, a vacina, acho que nessa parte da literacia em saúde nós estamos bem. Portanto, precisamos melhorar o doente, começar a ter sintomas. Quer ter sintomas, vai ao médico de família. O médico de família diz, isso não é nada, come qualquer coisa. Vai lá outra vez, pede uma colonoscopia uns meses, tem o resultado da colonoscopia, volta ao médico de família, mais uns meses, pede o B1 para o hospital para as patologias, mais uns meses. Perdemos um ano nisto. Perdemos um ano em que as pessoas estão a sofrer sozinhas. E não pode ser, realmente nós vamos ter vias de acesso preferenciais para este tipo de problemas, não tenho dúvidas nenhuma. Doutora Odete, a enfermeira Odete, já aqui falamos da família, e eu vou voltar um bocadinho, não estava cá durante a manhã, mas de manhã, o testemunho da Bárbara, que é uma mãe que tem uma criança, bebê com doença inflamatória intestinal. Expomos a todos, mas ficámos todos, portanto, a sentir a dor dela, digamos assim. Quando isto acontece, que papel pode ter a enfermagem aqui, a enfermeira, no apoio aos pais? Porque eles ainda não se podem queixar, muitas vezes, não é? Sim, o apoio aos pais é fundamental para também informar o que é que da doença em si, dos sintomas e da forma de gerenciar até a própria medicação. É importante que os pais sejam informados para poderem também depois ajudar a criança. Minha área é um bocadinho diferente, não é da pediatria na adulto, mas apanha. Mas há áreas específicas para, não é? Há áreas específicas que têm de dar esse apoio, não é? No mesmo sentido, Jorge Ascensão, é problemático, não é? Os pais receberem um diagnóstico destes numa criança ainda bebê ou criança jovem. O que é que deve ser tido em conta por quem faz a transmissão da informação? Tanta coisa. Eu estava a ouvir o Dr. Ricardo, mas minha enfermeira. Por alguma razão, hoje em dia, a ideia da aceitação da doença já não é um termo que por exemplo, do lado da psicoterapia e da psicologia, é usado com a mesma leveza, principalmente uma doença autoimune, que é, quanto melhor tratada, às vezes mais imprevisível. Imprevisível no sentido que não sabemos quando é que vai ser a próxima crise, porque a doença está muito mais estável e temos os altos e baixos, como o Dr. Ricardo falava. Da mesma forma, imprevisível porque temos melhores meios de diagnóstico e por isso conseguimos diagnosticar
uma criança ou um adolescente muito mais cedo do que há anos, só saberíamos da doença depois de muitas ocorrências, depois de já muita incontinência, e não só em alguém com 40, 50 anos, em que já íamos tardiamente, para algumas situações, agir. Muito daquilo que se fala, muitas vezes, é da questão da integração da doença. E qual é a diferença? A diferença é vermos o ser humano como completo, como alguém que tem uma história, ou que está a começar uma história, e que por isso terá necessidades específicas, não só da própria pessoa que tem a doença, mas de quem está em volta. Porque a doença, lá está, não vai ser apenas da própria pessoa, vai ser de quem está a cuidar, de quem vai tratar, de quem está a informar, e nesse sentido, eu acho que quando uma doença surge sempre como uma ameaça ao destino, sobretudo aquilo que nós tínhamos ponderado, que é ver se estejamos a entrar na escola, ou na pré-escola, ou na faculdade, ou no primeiro emprego, ou na reforma, será sempre súbito, será sempre imprevisível, será sempre mais chocante quanto menos à espera da situação estivermos. Mas, como disse o Dr. Ricardo bem, hoje em dia estamos muito mais à frente em termos de tratamentos, e por isso quanto melhor informados. E esta é que a pergunta foi quem deve passar a informação, sinceramente acho que todos. Acho que todos aqueles que estão habilitados e que têm a informação certa, a seu tempo devem fazer. Muitas vezes o enfermeiro é o primeiro psicólogo que está em ação logo a seguir ao diagnóstico. A disponibilidade da pessoa que recebeu o diagnóstico imediatamente não é melhor. Não é por acaso que falamos do conceito de negação, em que ainda estamos a gerir o que ouvimos e queremos é voltar à nossa vidinha e fazer ali uma espécie de pacto em qualquer faça lá a medicação que vocês querem, mas que não me apareça outra vez um médico tipo juiz a dizer não, as análises estão corretas, mas aquela não podia ser errada, vamos ter que repetir isto. Ou seja, nós às vezes parece que estamos lá quase como portadores das más notícias, mas a ideia é antecipar, a ideia é prevenir, a ideia é agir sobre aquilo que ninguém estava à espera e ninguém quer, mas hoje em dia podemos agir sobre isso. É interessante que diga isso só por uma coisa, que isso é um conceito extremamente importante, efetivamente, que é a longevidade da doença e ela vai acompanhar durante décadas. E os doentes às vezes querem saber tudo naquele dia e querem tudo naquele dia. O que eu digo sempre o dia de hoje é porque é importante para o resto da sua vida. Interessa-me saber como é que está daqui a um ano, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30. E efetivamente nisso, e na informação que nós damos, eu acho que isto é que é fantástico, nós somos complementares. Nós todos damos, se calhar, a mesma informação, mas de maneiras diferentes, e os doentes precisam exatamente disso. Precisam que a mesma informação seja apresentada de formas diferentes para que haja um contínuo que as pessoas aceitem com mais naturalidade. Doutora Carla, nesta junção da equipa multidisciplinar e do trabalho conjunto da equipa multidisciplinar, o nutricionista tem peso ou não? Ou ainda não? Eu espero que sim. Eu trabalho para isso. Pois parece ser muito importante, não é? De facto, o que é que acontece a nível, ele acabou de dizer, não é novidade, não é? Faltam recursos. Ok, estas equipas multidisciplinares deviam estar nos grandes centros de referência, pelo menos não há, até porque, como já foi falado, a passagem de informação de profissional para profissional é mais fácil se estivermos todos na mesma equipa, e as equipas, claro que há um esforço, e eu falo por mim, quando nas consultas na associação, as pessoas que têm doença inflamatória intestinal, os doentes têm um papel muito importante, eu faço muitas perguntas, e aí muitas vezes eu não tenho essa informação, já pedi as análises, já pedi ao médico isto, é muito difícil, portanto eles próprios muitas vezes nem sequer sabem em que sítio do intestino tem a doença, o que é fundamental para nós, pelo menos nutricionistas, para saber que isto impacta, faz toda a diferença na capacidade de absorção, de gestão, etc. E portanto as equipas multidisciplinares defendo-as fortemente. Nós tentamos todos entre nós, não é? Quantas vezes também já falei com médicos no hospital, os próprios doentes vão com o recado e depois trazem, não é? E portanto, importante. E de facto a alimentação é logo, eu acho que a maior preocupação, porque nós somos seres sociais e quem nunca, não é? Todos nós sentamos à volta da mesa a celebrar, ok? Um ato cultural. Um ato cultural, não é? Portanto, e nós aqui mais no Norte, estamos muita gente aqui do Norte, ainda mais está mais, não é? Porque sentamos nos casamentos e nos batizados às 2 da tarde, saímos lá à meia-noite, não é? Portanto, estamos sentados à volta da mesa. E de facto a alimentação
tem aqui um peso, não é? Essa questão social, e depois já não estou a falar na parte da nutrição, de facto, do aporte nutricional e na importância importantíssima que tem até para gerir a própria doença, não é? Claro que na sua fase, e estava o Dr. Ricardo a dizer que nós todos entramos neste percurso a seu tempo e com a sua devida relevância, como é óbvio, que no início de um diagnóstico tentar a terapêutica, não é? Porque também se a doença não está controlada a nível terapêutico, não é a alimentação sozinha que vai lá, não é? Não é só psicologia, não é para perceber muito bem, portanto, isto aqui, quem é que vem primeiro, quem é que vem depois, quem é que é mais importante, é difícil de saber. E já que estou aqui e me dou esta oportunidade, de facto, lembrar que todas estas pequenas coisas são importantes e realmente o ser humano é feito disto tudo, não é? É feito destas partes, não é? E lembrar que, e aproveito aqui, porque vejo muitas vezes, e isso preocupa-me, vejo duas situações, preocupa-me muito, de facto, que as pessoas não têm o aporte nutricional suficiente e se calhar ainda não temos nutricionistas suficientes para que, de facto, isso não seja um problema, ok? Sabemos, nomeadamente para as crianças, que não é, estão em desenvolvimento, uma fase complicada, julgo que já há mais apoio, mas julgo que ainda não é suficiente, portanto, para ter os nutrientes que nós precisamos, qualquer organismo precisa deles, estando doente ou não, ok? Portanto, isso é um ponto assente. E depois vejo outra situação de pessoas que têm a doença controlada, podem comer de tudo, não é? Eu gosto de tudo, gosto de dizer de tudo no âmbito de uma alimentação saudável e fazem autorrestrições. E se já é, imagino, não é? Já tem um diagnóstico de doença, tem que levar com isto, desculpem lá o tempo, tem que levar com isto, não é? Esta stress, não é? Porquê é que eu vou pôr stress em cima da alimentação? Quando não é necessário. Quando não é necessário. Eu isso vejo muitas vezes e é um processo que demora, ok? Não é chegar a consultar, eu posso comer tudo, vou começar a comer, portanto isto é um processo que demora, porque há receios, há medos associados, há aquela pessoa que foi para o hospital que comeu brócolis e nunca mais vai comer brócolis na vida. É verdade, porque não foi o brócolis que comeu, foi que no dia em que foi para o hospital, por acaso comeu brócolis, comeu outras coisas, mas só se lembra do brócolis, do cozido que comeu a francesinha, se calhar não se lembra. Okay? Temos que contribuir. Não quer retirar do futuro, não é? Isso é mais. Portanto, há experiências que são, não é, que se associam à alimentação e depois dizer-vos, para dar aqui uma esperança, eu tenho muitas pessoas que em consulta em que de facto era só desbloquear. Posso-vos contar um exemplo de uma jovem que o namorado que já estava, teve o suporte todo, mas ela já andava há muitos anos, estava bem, controlada, e nunca ia jantar fora, nunca conseguiam celebrar nada e, de facto, um namorado muito compreensivo, mas chega a uma altura que já não cansou-se. E então, em consulta, nós andamos imensas vezes, ela trazia umas listas, não é? Isso ajuda-nos também, a vossa ajuda. Quando nós perguntamos, vejam lá se façam os alimentos que se sentem melhor ou pior, e, portanto, já tínhamos dado as voltas todas, eu achava que ela estava em situação que, de facto, não tinha nenhuma intolerância, mas estava muito aqui, não é? Muito no cérebro. E disse-lhe, olha, esqueça a comida. Vá comer com o seu... Vá almoçar fora com o seu namorado, esqueça. E eu pensei assim, bem, isto ou vai resultar muito bem ou vai resultar muito mal. Porque é um risco, não é? Então, na próxima consulta, e geralmente eu faço isto nas consultas, eu não quero saber o que é que comeram, logo pergunto, então, como é que está? Quando a pessoa me diz, estou bem, eu, já se pode ir embora. Nesse caso, ela disse-me, toda contente, estou bem, e eu, resultou bem. Sabe, fui almoçar com o meu namorado. É? Então, correu bem, maravilhosamente. Olha, comi camarão, gelado, não sei o que é, quer dizer. Portanto, uma mariscada logo, gelado, depois eu, pronto, está tratada, desbloqueou. E, portanto, depois aceitou todas as sugestões que eu vinha fazendo. Mas comer brócolis ninguém quer, não é? Pronto, também não. Para te dizer, começar pelas coisas que gostamos, se calhar, ok? Não é para toda a gente, aquele gelado naquele dia, depois não vai ser todos os dias. Mas pronto, queria deixar, já que me deram a oportunidade de deixar isto, porque acho que, de facto, é isso. Obrigada.